Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e investigar um verdadeiro mistério histórico sobre o comportamento humano. Pensa bem, nós vivemos numa era que é profundamente obcecada pela cultura da produtividade constante. Sabe, aquela famosa hustle culture. Basta dar uma olhada na nossa rotina. É responder e-mail à noite, abrir mão das férias para adiantar projeto, ou aquela sensação quase onipresente de culpa ao simplesmente sentar no sofá e não fazer absolutamente nada no domingo à tarde. Para muita gente, trabalhar sem parar virou o centro e o propósito da própria identidade. Mas de onde isso realmente vem? Acredite se quiser, a resposta não está na internet, nas metodologias ágeis ou nas startups moderninhas do Vale do Silício. Na verdade, isso nasceu de uma revolução teológica radical que virou a Europa de cabeça para baixo lá no século XVI. Então, a grande pergunta que guia nossa exploração de hoje é bem contundente. Afinal, trabalhar muito é espiritual? Por que a sociedade contemporânea continua operando de forma tão obsessiva e acelerada, mesmo quando as nossas necessidades básicas, como ter o que comer e onde morar, já estão garantidas para grande parte da força de trabalho? Para entender de verdade essa devoção implacável que dita o ritmo do nosso dia a dia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e investigar as raízes mais profundas dessa mentalidade. Para começar a desenredar tudo isso, vamos dar uma olhada nas máximas de Benjamin Franklin, como a famosa tempo é dinheiro. Isso ilustra de forma perfeita aquele espírito moderno e racional do capitalismo. Nesse jeito de pensar, buscar o lucro e trabalhar duro não são mais vistos só como ferramentas para pagar as contas ou garantir o almoço de amanhã. Pelo contrário, eles viraram fins absolutos em si mesmos. É uma mentalidade muito específica, onde o valor e a virtude de uma pessoa são medidos pela sua capacidade de fazer o próprio capital crescer. E o mais fascinante de tudo é que isso não era motivado por pura ganância ou vontade de ostentar, não. Era tudo fundamentado numa disciplina de vida rigorosa, onde o crédito e a honra andavam de mãos dadas com a produtividade. E foi justamente a origem dessa disciplina peculiar que impulsionou uma das obras mais monumentais das ciências sociais. Lá entre 1904 e 1905, o sociólogo alemão Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele estava tentando entender uma estatística que, na época, era de cair o queixo. O Weber notou que os líderes das indústrias, os grandes investidores e os técnicos mais qualificados eram, em sua esmagadora maioria, protestantes. Enquanto isso, os católicos da mesma região tendiam a ficar em trabalhos mais tradicionais e mostravam bem menos interesse em acumular capital em larga escala. Ele sacou que havia algo fundamental na educação e na atmosfera religiosa que estava moldando essa conduta. Ele não estava falando só do comportamento de meia dúzia de magnatas, mas sim do nascimento de uma ética totalmente nova sobre o próprio ato de trabalhar. Parte 1. O paradoxo do trabalho. As origens da nossa ética moderna. Parte 2. A revolução da vocação. Dos mosteiros direto para o mercado. Bom, para entender a ética que governa os nossos escritórios hoje, a gente precisa olhar para uma fratura colossal que aconteceu no pensamento ocidental por causa da reforma protestante. Imagina o seguinte, no ideal católico tradicional lá da Idade Média, a forma mais elevada de agradar a Deus era, muitas vezes, fugir das trivialidades do mundo. Aquele monge contemplativo, isolado lá no monastério só rezando, era o ápice da pureza, superando de longe a moralidade comum e o trabalho braçal. Mas aí veio o ideal protestante e simplesmente implodiu essa hierarquia. A salvação e a santidade passaram a ser buscadas dentro do mundo real, no meio da agitação do mercado, cumprindo os deveres do dia a dia nas profissões mais comuns. A glória divina não morava mais apenas no silêncio do claustro. Agora, ela exigia ação e muito suor no trabalho cotidiano. E o grande ponto de virada dessa mudança toda se resume a um conceito poderoso, beruf, que a gente pode traduzir como vocação ou chamado. Esse termo ganhou uma dimensão inédita quando Martinho Lutero estava lá isolado, traduzindo a Bíblia para o idioma do povo no castelo de Wartburg. Lutero estabeleceu que o trabalho profissional de cada um é, na verdade, uma missão divina. É literalmente um chamado que vem dos céus. O trabalho do dia a dia, seja você um padeiro, um ferreiro ou um comerciante, ganhou uma exaltação moral gigantesca. De repente, cumprir bem o seu papel na sociedade virou a atitude mais ética que alguém poderia ter e a principal forma de demonstrar fé na prática. Parte 3. O medo da predestinação. A ansiedade psicológica por trás da produtividade. Mas como foi que essa ideia de vocação evoluiu de um simples dever secular para uma ansiedade alucinante por produção constante? A resposta está na lógica teológica quase aterrorizante do calvinismo. A doutrina central deles afirmava que a vontade de Deus é um mistério absoluto para nós, humanos. E pior, o destino eterno de cada um, seja a salvação ou a condenação, já estava totalmente pré-determinado desde o início dos tempos, antes mesmo do nascimento. Absolutamente nada
nada que você fizesse em vida ia mudar esse veredito. Dá pra imaginar o terror psicológico que é não saber o próprio destino final? Para não enlouquecer com essa incerteza brutal, os fiéis começaram a procurar desesperadamente por sinais físicos, aqui no mundo, de que eles faziam parte do grupo dos escolhidos. E adivinha qual virou a prova definitiva dessa graça? O sucesso, a disciplina e a prosperidade material conseguidos através de um trabalho muito intenso, racional e incansável. Sob o peso esmagador dessa angústia existencial toda, o relógio virou o grande juiz. Controlar meticulosamente o tempo passou a ser a preocupação central da vida. Como as análises históricas mostram, perder tempo foi elevado à categoria do pior de todos os pecados. Cada horinha gasta com conversa fiada, lazer à toa, ou até dormir mais do que as 6 ou 8 horas estritamente necessárias para a saúde, era visto como um roubo descarado. Literalmente, trabalho roubado da glória de Deus. Trabalhar sem parar, do amanhecer ao anoitecer, virou o único jeito de calar aquelas dúvidas paralisantes e ter a certeza inabalável de que a salvação estava no papo. Parte 4. O asceta do ganho. A ironia suprema da criação de riqueza. Zero. É absolutamente fascinante notar que zero era exatamente a quantidade de toda essa riqueza nova que eles podiam gastar para curtir a vida. A nova ordem religiosa exigia um comportamento ascético muito severo e punitivo. Nada de roupas de luxo, nada de ir ao teatro, nada de banquetes caros. A riqueza que eles geravam não podia, de jeito nenhum, levar à ociosidade ou ao prazer impulsivo, porque isso era visto como fraqueza carnal e tentação. As pessoas passaram a se ver não como donas do próprio dinheiro, mas só como administradoras super rigorosas de bens que Deus tinha emprestado para elas temporariamente. O resultado disso? Fortunas colossais começaram a se acumular numa velocidade absurda nos cofres desses trabalhadores que nunca paravam. Para deixar nossa análise ainda mais rica, é indispensável observar esse fenômeno também pela perspectiva de Karl Marx. Quando ele analisou as estruturas políticas e econômicas que estavam nascendo naquele período, ele descreveu essa nova mentalidade como uma dicotomia simplesmente brilhante. O avarento ascético mais usurário, o escravo ascético mais produtivo. É muito interessante ver essa ironia exposta nas fontes históricas. Eram indivíduos que se forçavam a viver com privações extremas, agindo como escravos da própria disciplina, mesmo enquanto geravam e guardavam riquezas imensuráveis. Eram pessoas hiperprodutivas que não existiam para aproveitar a vida, mas sim para cumprir uma obrigação cega e sistemática. Para a gente consolidar de vez a compreensão desse marco, é muito importante colocar lado a lado essas duas lentes acadêmicas fundamentais olhando para o mesmo fenômeno. De forma totalmente analítica, dá para notar bem a diferença de foco. O Marx focava prioritariamente nas condições materiais e no fetichismo da mercadoria, um processo puramente objetivo gerado pela base econômica, onde o capital domina e coisifica o comportamento humano. Num contraste bem nítido, o Weber trouxe a teoria das afinidades eletivas. A abordagem dele destacava como os ideais culturais invisíveis e aquela fervorosa ética religiosa forneceram um combustível psicológico que faltava, formando uma combinação única com o desenvolvimento prático do capitalismo moderno. A conclusão que a gente tira a partir da investigação do Weber revela, sem sombra de dúvida, uma das maiores reviravoltas da história econômica. Essa acumulação massiva de capital que definiu a era moderna foi uma consequência completamente sem querer de uma jornada que era estritamente religiosa. Pensa comigo, ao criar uma regra moral que obrigava todo mundo a trabalhar de forma obsessiva para provar a própria fé e ao mesmo tempo proibir qualquer gasto com o luxo, todo aquele dinheiro poupado precisava ir para algum lugar, certo? A única saída, que era moralmente aceitável, era reinvestir tudo de volta no próprio negócio. A intenção original era só glorificar o divino e afastar o medo do inferno. Mas, na prática, eles acabaram construindo, sem querer, as fundações de ferro do sistema capitalista global. Parte 5. O reencantamento do mundo. A nossa moderna capa rígida de aço. Mas aí fica a questão: o que acontece quando esses propósitos puramente religiosos vão perdendo a força ao longo dos séculos? Para entender o mundo de hoje, é fundamental a gente assimilar o conceito sociológico do desencantamento. Esse termo descreve aquela longa transição onde o mundo foi aos poucos perdendo a sua magia tradicional. A sociedade ocidental parou de buscar respostas no misticismo, nos milagres e na contemplação passiva. O chão de fábrica e o escritório simplesmente substituíram a igreja paroquial. A realidade passou a ser organizada através de uma lente hiperracional, previsível e super burocrática, onde o cálculo frio das planilhas e as métricas de eficiência viraram as forças que realmente mandam. Só que olha que curioso, a eliminação dessa magia tradicional acabou gerando um efeito reverso e bem paradoxal. Segundo análises sociológicas influenciadas por pensadores como Walter Benjamin, aconteceu uma espécie de reencantamento do mundo secularizado. Como assim? É que o capitalismo começou a assumir as características estruturais de uma nova religião.
O ambiente corporativo substituiu as antigas igrejas como principal espaço de devoção da vida adulta. A disciplina do mercado, os intermináveis processos de avaliação de desempenho e essa busca incansável pela eficiência viraram nosso novo culto absoluto. É uma devoção cega à produtividade que hoje dita praticamente todas as regras da existência humana. O que nos leva, inevitavelmente, ao diagnóstico mais sombrio e duradouro do Weber sobre o nosso próprio tempo. Ele alertou com muita seriedade que a humanidade agora vive presa dentro de uma capa rígida de aço, ou, como muitos traduzem, a jaula de ferro da racionalidade. Aquele entusiasmo religioso inicial dos protestantes que dava sentido a todo aquele esforço extenuante já evaporou há muitas e muitas gerações. Só que a infraestrutura que eles criaram continuou intacta. As sociedades modernas foram jogadas num cosmos econômico gigantesco, mecânico e implacável que obriga todo mundo a operar no ritmo do excesso de trabalho só para conseguir sobreviver. O sistema agora dita o estilo de vida contemporâneo na marra, não importa se você acredita ou não em salvação celestial. E todo esse cenário histórico traz a reflexão fundamental que encerra a nossa exploração de hoje. As rígidas justificativas teológicas lá do século XVI deram lugar à eficiência burocrática e aos relatórios de resultados. Mas aquele antigo impulso, aquela urgência de não perder tempo, junto com aquele persistente sentimento de culpa na hora de descansar, continua tão forte hoje quanto era na época do Calvino e do Lutero. Então fica esse questionamento contundente. A religião fervorosa pode até ter desaparecido dessa equação corporativa, mas será que essa devoção quase espiritual à produtividade vai continuar sendo a única força a moldar o nosso destino coletivo? A resposta mais honesta para isso provavelmente está no jeito como a gente vai encarar a nossa rotina de trabalho amanhã de manhã. Até a próxima análise.